Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor te abençoe e que você possa crescer no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Também, por favor, dá o seu joinha e deixe o seu comentário. E se você quer ajudar o canal a crescer e se fortalecer, também indique o nosso canal para os teus familiares e para os teus amigos. Vamos começar nossa aula? Pai querido, pedimos a tua bênção sobre a aula de hoje. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando juntos a revista Discipulando, e hoje nós vamos iniciar a lição de número 10. Lição de número 10, cujo título é A Ambição do Discípulo, não a segurança dos bens materiais. E como texto base, Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 34, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E mais um versículo para nossa meditação está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Muito bem, então nós estamos na nossa revista. Você que tem a revista, na página 49, comentário, introdução. Na lição de hoje, estudaremos o ensino de Jesus contra o materialismo, que sempre foi um dos principais males para a vida espiritual. Trata-se do apego e da obsessão pelas coisas materiais, pelos bens terrenos. Jesus não condenou os bens terrenos, mas sim o apego a eles. Existem pessoas que infelizmente vivem mais para amontoar bens na terra do que para qualquer outra coisa. A finalidade da vida dessas pessoas é o material. As coisas espirituais ficam em segundo plano, quando não em terceiro no seu dia a dia. Entretanto, Jesus nos ensina que,
priorizarmos o espiritual. Jesus nos ensina que devemos priorizar o espiritual. Não é negar ou condenar o material, não. Ele é importante, só não é o mais importante e nem deve ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida deve ser Deus. Aliás, Ele é a razão do nosso viver, o sentido das nossas vidas. Fomos feitos por Ele e para Ele, glórias, pois, a Ele. Então nós vamos ver na nossa aula de hoje que a importância, por mais importante que sejam as coisas materiais, e elas são importantes e são necessárias, elas não podem de forma alguma se tornar mais importante do que Deus e do que as coisas espirituais. Fique atento na aula e você vai perceber no decorrer da nossa lição que se por causa das coisas materiais você está desprezando as coisas espirituais ou sendo negligente com as coisas espirituais, então nós precisamos rever a nossa vida. Repito, as coisas materiais, as coisas financeiras, elas são necessárias e importantes, mas elas não são e não podem ser mais importantes do que Deus e do que as coisas espirituais. Continuando a nossa leitura, ainda na página 49, a riqueza da terra e a riqueza do céu. 1.1 A loucura de amontoar riquezas na terra. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para a loucura que é uma pessoa viver apenas amontoando riquezas na terra. Ele não está aqui condenando o ser rico, mas sim a obsessão em enriquecer mais e mais, de maneira a apenas amontoar riquezas em vez de usá-las de forma sábia. Entenda bem, Jesus não condena o ser rico. Muito pelo contrário, o próprio Deus fez algumas pessoas ricas. Quem enriqueceu Abraão foi Deus. Quem fez o Jacó se tornar de um homem que tinha só a roupa do corpo para se tornar um homem rico foi o próprio Deus. Quem deu riquezas a Salomão, a Davi, foi o próprio Deus. Deus não daria aos teus servos uma coisa que fosse errada. Então Deus não está condenando a riqueza, mas o amontoar riquezas, viver apenas em função disso, viver apenas em função das riquezas, em vez de usar as riquezas de uma forma sábia, ao invés de se preocupar em usar as riquezas para abençoar pessoas e para investir no reino de Deus e na pregação do Evangelho de Cristo. Continuando a leitura da página 49, Jesus cita como exemplos realidades de sua época. Quem ajuntava muitas roupas acabava perdendo muitas delas para as traças, que faziam a festa. Quem amontoava metais fazia com que boa parte deles, por não estarem em circulação, fossem acometidos pela ferrugem. E quem guardava seus bens mais preciosos nas paredes de suas casas, que geralmente eram feitas de barro, muitas vezes eram alvos de ladrões, que minavam as paredes da casa, cavavam-nas para roubar as riquezas dos outros. Mateus capítulo 6, versículo 19. Claro que muita coisa mudou de lá para cá, não dá para negar. Muitas coisas mudou nas questões dos métodos de preservação das coisas. Mas a principal lição de Jesus aqui para as nossas vidas permanece. O que Jesus quis dizer nessa passagem é que os bens materiais são passageiros, razão pela qual não devemos ficar presos a eles, não devemos permitir que eles nos dominem, mas devemos ser bons mordomos, bons administradores sábios e liberais dos bens que recebemos. 1.2 Riqueza do céu. A única riqueza que pode ser amontoada sem prejuízo para a pessoa, enfatiza o próprio Senhor Jesus, é a riqueza de ordem espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 20. Isto é, tudo aquilo que fazemos para Deus aqui na terra e que resultará em galardão para nós na eternidade.
acumulemos boas obras, dedicação sincera à obra de Deus, e seremos grandemente galardoados nos céus. Então veja bem, nós temos sim, e podemos e devemos orar e trabalhar para o nosso crescimento material e financeiro. Mas com qual propósito? Com qual finalidade? Apenas para termos mais e mais e mais? Apenas para nos divertirmos? Apenas para desfrutarmos de luxo, de conforto? Não, podemos todas estas coisas, mas nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E o maior propósito de nós termos bens materiais, o maior, não é o único, mas o maior propósito é nós pensarmos no próximo e investirmos no crescimento do reino de Deus e da obra de Deus. O que você tem feito com o seu dinheiro e com o seu tempo no que diz respeito à obra de Deus? Ou será que você não tem tempo para as coisas de Deus, para as coisas da obra de Deus, para as coisas do reino de Deus? Ou será que você não tem fé o suficiente para colocar parte dos teus recursos financeiros na obra de Deus, no reino de Deus, em favor do reino de Deus? Eu me lembro que o apóstolo São Paulo disse em 2 Coríntios 12:15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Continuando a nossa leitura, ainda na página 49, 1.3, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa frase lapidar de Cristo, quer dizer que se consideramos mais os bens terrenos do que as riquezas espirituais, então nosso coração está preso às coisas terrenas. E se valorizamos mais as coisas celestiais do que os bens materiais, então claramente nosso coração está voltado para o céu. O que desejamos? O que nós desejamos? Ser escravos do que parece, ou melhor dizendo, me perdoe, ser escravo do que perece, ou sermos servos de um reino incorruptível? O que é melhor? Servir a Deus ou servir às riquezas? Boa pergunta. 2, página 49, ainda 2. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. 2.1. Olhos maus, corpo em trevas. Olhos bons, corpo iluminado. No versículo 22 até o versículo 24, Jesus fala sobre a necessidade de haver no cristão uma unidade correta de propósitos. Para isso, ele usa mais uma figura de linguagem. Neste caso, os olhos e o corpo. Diz Jesus que se os olhos forem bons, o corpo terá luz. E se os olhos forem maus, o corpo estará em trevas. Olhos falam de foco, de visão, ou seja, Jesus está afirmando que se nosso foco e visão forem equivocados, toda a nossa vida estará imersa em trevas. Mas se nosso foco, se a nossa visão forem acertados, estaremos na luz. Não pode haver sobre nós luz, que simboliza aqui a presença de Deus. Luz aqui simboliza a presença de Deus. Não pode haver sobre nós luz se não há um foco acertado, uma unidade de propósito, uma pureza de intenção em tudo que fazemos. Devemos priorizar a Deus. Não podemos dividir o nosso foco, dividir a nossa lealdade. Deus tem que reinar. Deus tem que reinar sem rival no trono do nosso coração. Ele é o nosso foco.
2.2. Mamon, o amor ao dinheiro. A palavra mamon é a forma aramaica para dinheiro ou riquezas usadas nos dias de Jesus. Logo, servir a mamon significa servir as riquezas, ser escravo das riquezas, colocá-las como prioridade em nossas vidas. A Bíblia classifica como algo ruim o amor à riqueza, o confiar nas riquezas. Isso está claro também em várias outras passagens da Escritura. A Bíblia nos diz, por exemplo, que passamos a ser ímpios em relação às riquezas quando, primeiro, passamos a amar as riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Segundo, passamos a ser ímpios em relação às riquezas quando as riquezas passam a ser Senhor em nossas vidas e não um servo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ponto 3. Quando nos tornamos avarentos. Lucas 12, versículo 15. Ou quando passamos a medir a qualidade da nossa vida pela abundância do que possuímos. Lucas 12, 15. E o ponto 5. Quando colocamos o coração nas riquezas. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Colocamos nossa esperança nelas. 1 Timóteo 6, 17. E também quando tornamo-nos altivos, soberbos, arrogantes por causa das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. E também, ponto 7, quando cobiçamos as riquezas. 1 Timóteo 6, 10. Tornamo-las a obsessão da nossa vida. 1 Timóteo 6, 9. Como já disse alguém com grande acerto, as riquezas são um excelente servo, mas um péssimo senhor. Que as riquezas, que o dinheiro nos sirvam e não nós a elas. Afinal, nós não servimos ao que perece, nós servimos a Deus. Ok? Então veja bem, não há nada de errado em ter riquezas ou em ter dinheiro, em ter bens, em melhorar de vida materialmente, financeiramente. Muito pelo contrário, eu oro e desejo que você cresça financeiramente, materialmente. Eu oro e desejo e oro para que você possa ter uma vida material e financeira muito melhor e mais próspera ainda do que você tem hoje. Mas nós temos que entender que os nossos bens materiais e as nossas riquezas, elas têm que serem servas da gente, e não nós nos tornarmos servos das nossas riquezas, servos do nosso dinheiro e dos nossos bens. Quando os bens materiais, os bens a prosperidade financeira, o dinheiro começa a ser dono do nosso coração, então nós estamos nos tornando servos dos bens materiais, servos da riqueza. E aí isso se torna um mal. Nós temos que ser senhor dos nossos bens, senhor das nossas riquezas, e temos que usá-las, sim, para dar segurança, conforto para nossa família, para nós e para a nossa família, mas também para ajudar o próximo e principalmente para investirmos no reino de Deus e na obra do Senhor nosso Deus. Indo para o final da nossa aula de hoje, a primeira parte da aula, vamos continuar aqui a nossa leitura na página 50, você que tem a revista 2.3. Ser pobre ou rico materialmente não tem necessariamente nada a ver com a condição espiritual. Há casos na Bíblia de servos de Deus ricos e de servos de Deus pobres, de servos de Deus ricos que empobreceram e de servos de Deus pobres que enriqueceram. Por exemplo, Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó nasceu em uma família rica, depois foi ganhar a vida como empregado de seu tio Labão,
até que Deus o fez enriquecer sem precisar da ajuda de seus pais. O rico Jó era um homem justo e reto diante de Deus, mas se tornou miserável e voltou a ser rico. O profeta Jeremias era pobre, permaneceu assim e morreu assim. Os profetas Sofonias e Isaías foram aristocratas palacianos, homens do palácio. Mas o profeta Amós foi um simples camponês. O pobre Lázaro da história contada por Jesus em Lucas 16, e que morreu pobre e na miséria, era um homem justo. A Bíblia diz que um profeta que realmente temia ao Senhor e auxiliava no ministério do profeta Eliseu, morreu pobre e endividado. Veja lá em 2 Reis 4:1. Mas sua esposa acabou prosperando após o milagre de Deus. Confira 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Deus abençoa sim materialmente os seus filhos, mas bens materiais não podem ser necessariamente sinal da bênção de Deus. Senão, o que dizer de ímpios que são prósperos financeiramente, mas infelizes por não terem Jesus em suas vidas? As riquezas não são o mais importante na vida de um crente. Muito longe disso, podem se tornar ainda um mal quando se tornam um Deus na vida da pessoa. Deus nos livre disso. Ainda na página 51.3, vivendo a quietude do reino de Deus. Não andeis cuidadosos, 3.1. Ainda dentro do tema materialismo, ou foco ou obsessão nas coisas terrenas, Jesus fala na sequência, nos versículos 25 a 34, sobre a ansiedade em relação às coisas materiais. E ele não está falando mais de amontoar riquezas, mas de necessidades básicas. Jesus diz a seus discípulos que eles devem aprender a confiar na providência divina, crer que Deus haverá de prover todas as nossas necessidades básicas, da alimentação ao vestuário. Ou seja, o cristão deve fazer a sua parte, que é trabalhar. Confira, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, do 11 a 12. Assim como os pássaros são diligentes e as plantas se esforçam normalmente para crescer, mas também confiar que Deus cuidará dele. Então tem que trabalhar, fazer a sua parte, lutar, mas tem que crer que Deus, confiar que Deus vai cuidar de você. Veja Salmo 127, versículo 1 e 2. Afinal, como lembra Jesus, Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que valem menos do que nós. Então, como ele não cuidaria de nós, que somos os seus filhos amados? Confiemos no Senhor. Não permitamos que as ansiedades pelas coisas naturais desta vida nos levem ao estado desnecessário e doentio de preocupação, a uma preocupação exagerada, excessiva. Não devemos ficar ansiosos pelo que havemos de comer, beber ou vestir. Confira o versículo 31. Porque nosso Pai Celestial sabe muito bem do que precisamos. Confira o versículo 32. Apenas façamos a nossa parte e confiemos em sua provisão amorosa. 3.2, página 51. O contentamento cristão. Em Tiago capítulo 1, do versículo 9 ao 11, Tiago fala que da mesma forma que o cristão pobre deve alegrar-se em sua melhora de vida, versículo 9, o cristão rico também deve alegrar-se nas circunstâncias difíceis. Confira o versículo 10. Porque as riquezas terrenas são passageiras, transitórias, logo não devemos nos apegar a elas. Ou seja, o cristão deve aceitar as ordens da providência divina com gratidão. O cristão transforma a sua provação em grande alegria,
quando ele reconhece na provação uma oportunidade para amadurecer e fortalecer-se na fé. Veja Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Quando ele se aproxima de Deus em oração, pedindo-lhe sabedoria, e quando ele aceita com gratidão a soberania e a providência divina em todas as circunstâncias de sua vida. Veja Tiago 1, do 9 ao 11. Sabendo que Deus está no controle de tudo, e Ele sabe o que faz, o que é melhor para a sua vida. Veja Romanos 8, 28 e Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo declara: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, do 11 ao 13. Em 1 Timóteo 6, 8, ele ainda diz: tendo, porém, sustento, tendo, porém, com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que Tiago e Paulo estão dizendo é que, rico ou pobre, o cristão deve ser humilde. Rico ou pobre, o cristão deve ser temperante. O cristão deve aprender a ser contente e satisfeito em todas as circunstâncias da vida. Concluindo a nossa aula de hoje, página 52 da revista, você que tem, a vida cristã não despreza as coisas materiais, muito menos as nossas necessidades materiais, não. Mas tem como foco o espiritual. E isso não quer dizer que o material deva ser anulado, que o material vai ter que deixar de existir para o espiritual existir, mas sim que deve estar subordinado ao espiritual. Deus deseja que sejamos bons mordomos de tudo que temos recebido de sua parte, inclusive as bênçãos materiais. Quando aprendemos isso, usufruímos melhor do que temos, somos mais sábios na administração dos nossos recursos, não ficamos presos às ansiedades consumistas desta vida e somos mais contentes e gratos a Deus por tudo que temos, em vez de nos sentirmos sempre e doentiamente insatisfeitos com tudo o que conquistamos na vida. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar uma vida próspera, que você possa crescer, melhorar financeiramente, materialmente, mas que você se lembre que o mais importante e acima de tudo é a nossa vida espiritual, e que tudo que nós temos na nossa vida material e financeira deve ser, além de dar conforto e alegria para nós e para nossa família, deve ser também para abençoar o próximo e, acima de tudo, para investirmos na obra de Deus e no reino de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.